Você trabalha, recebe, paga contas e quando olha de novo, o saldo voltou para o mesmo lugar de sempre. Zero. Não importa se o salário aumentou um pouco, se entrou um extra ou se aquele mês parecia sob controle. Algo invisível está drenando o dinheiro antes mesmo que ele tenha chance de ficar. Esse padrão não é azar, não é só inflação e não é falta de força de vontade. Existe uma engrenagem silenciosa operando nos bastidores da sua vida financeira, repetindo o mesmo final todo mês. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe quando ela começa a girar. Neste vídeo, o que será revelado não é uma fórmula mágica, mas um mapa mental que explica por que o dinheiro passa por suas mãos sem criar raízes. Quem entende isso a tempo muda o jogo. Quem ignora, continua correndo sem sair do lugar. O primeiro ponto que precisa ser exposto é que o problema raramente está no valor que entra, mas na forma como ele é interpretado pelo cérebro. O dinheiro não é tratado como ferramenta, e sim como alívio emocional. Cada pagamento chega como uma promessa inconsciente de compensação. Compensar o estresse, o cansaço, a frustração e até antigas privações. Quando isso acontece, o dinheiro ganha um destino antes mesmo de ser contado. Ele já nasce comprometido com pequenos prazeres, recompensas imediatas e decisões automáticas. Não é um gasto isolado que destrói tudo, mas a soma de escolhas feitas no piloto automático. E enquanto esse padrão não é identificado, qualquer aumento de renda apenas amplia o tamanho do problema, sem jamais resolvê-lo de verdade. Existe uma crença silenciosa que governa esse ciclo. A ideia de que guardar dinheiro é algo que só faz sentido quando sobra. O cérebro aprende que poupar é consequência, nunca prioridade. Isso cria um paradoxo cruel, porque a sobra nunca aparece espontaneamente. Sempre surge algo urgente, algo necessário, algo que parece mais importante naquele momento. O resultado é uma vida financeira baseada em reação, nunca em direção. O dinheiro entra para apagar incêndios, não para construir estrutura. Esse padrão se consolida com o tempo e vira identidade. A pessoa não se vê como alguém que acumula, mas como alguém que apenas sobrevive financeiramente. Enquanto essa narrativa interna não muda, o zero continua sendo o ponto de chegada. Outro fator invisível é a comparação constante. Mesmo sem perceber, o padrão de gastos é moldado pelo ambiente, pelas redes sociais e pelo estilo de vida ao redor. Não se gasta para viver melhor, mas para não se sentir para trás. O cérebro interpreta status como segurança social, e isso ativa decisões financeiras irracionais. Parcelas longas parecem inofensivas, assinaturas passam despercebidas, e pequenos luxos se tornam rotina. O problema não é consumir, mas consumir para sustentar uma imagem. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de servir a pessoa e passa a servir a validação externa. E quanto mais essa validação é buscada, menos sobra para aquilo que realmente traria estabilidade no longo prazo. Há também um sabotador ainda mais profundo, a falta de clareza. Sem números claros, o dinheiro vira algo abstrato. Gastos pequenos não doem porque não são vistos como parte de um todo. O cérebro humano não lida bem com somas invisíveis. Ele reage apenas ao impacto imediato, nunca ao acumulado mensal ou anual. É assim que valores aparentemente inofensivos se transformam em buracos financeiros enormes. Sem consciência não existe controle. E sem controle, qualquer tentativa de organização vira frustração. A pessoa tenta, falha e conclui que não nasceu para lidar com dinheiro. Essa conclusão é falsa, mas extremamente comum. Outro elemento-chave desse ciclo é o uso do crédito como extensão da renda. Parcelar cria a ilusão de acesso, mas rouba a liberdade futura. Cada parcela assumida reduz a margem de escolha dos próximos meses. O problema não é o crédito em si, mas a forma como ele é usado para antecipar um padrão de vida que ainda não foi construído. Isso prende o dinheiro antes mesmo de ele chegar. Quando o salário cai na conta, ele já tem dono, e assim se cria a sensação constante de sufocamento financeiro, mesmo ganhando mais do que no passado. O tempo passa, a renda muda, mas a pressão permanece. Existe ainda um erro silencioso que poucos percebem: confundir merecimento com gasto. O esforço diário gera a sensação de que qualquer alívio é justo, necessário e urgente. O problema surge quando essa lógica vira regra. O dinheiro passa a ser visto como recompensa emocional, não como ferramenta estratégica. Isso impede a construção de reservas, investimentos e proteção contra imprevistos. Sem colchão financeiro, qualquer problema vira crise. E quando a crise chega, ela reforça a crença de que nunca dá para guardar nada.
O ciclo se fecha e se fortalece mês após mês. A virada começa quando o dinheiro passa a ter função definida antes de ser gasto. Não se trata de cortar tudo, mas de inverter a lógica. Primeiro vem a proteção, depois o crescimento e só então o consumo. Essa ordem muda completamente o resultado final. Quando o cérebro entende que uma parte do dinheiro não está disponível, ele se adapta. O padrão de vida se ajusta à nova realidade, e não o contrário. Esse é o ponto em que o jogo começa a virar. Não por força de vontade, mas por estrutura. E estrutura vence emoção no longo prazo. Outro passo decisivo é separar identidade de renda. Ganhar pouco hoje não define o futuro, mas se comportar como alguém sem controle define. Pessoas que constroem patrimônio começam com decisões pequenas, repetidas e consistentes. Elas não esperam o momento perfeito, nem o salário ideal. Começam com o que existe. O que diferencia essas pessoas não é sorte, mas consciência. Elas entendem que dinheiro é direção, não velocidade. E quem escolhe a direção certa, mesmo devagar, chega em um lugar diferente. Quando todos esses pontos se conectam, surge uma clareza rara. O problema nunca foi só ganhar mais. O problema foi não ter um sistema que protegesse o dinheiro das próprias emoções. Quem cria esse sistema para de viver no limite, mesmo antes de enriquecer. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais racionais e o futuro deixa de ser uma ameaça constante. Esse é o verdadeiro ganho escondido: tranquilidade, controle e autonomia. Não é sobre números apenas, é sobre paz financeira construída com intenção. O insight final é simples, mas poderoso. Quem controla o destino do primeiro real, controla o destino de todos os outros. O dinheiro não precisa desaparecer todo mês. Ele desaparece porque ninguém disse a ele para onde ir. Quando isso muda, o zero deixa de ser o fim da história e passa a ser apenas um ponto de partida. Quem entendeu isso nunca mais olha para o saldo da mesma forma. Se este conteúdo abriu seus olhos, curta este vídeo para que mais pessoas que vivem nesse ciclo possam ter acesso a essa informação. Comente o que mais chamou a sua atenção, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse tema importa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que tratam dinheiro com clareza e profundidade. E acesse o link da descrição, onde sempre existe um produto ou serviço recomendado como afiliado, pensado para ajudar você a criar estrutura, controle e uma relação mais saudável com o dinheiro a partir de agora.